Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao tema do vídeo de hoje, que será sobre os 144 mil selados do livro do Apocalipse. Existem muitas explicações, muitos comentários feitos de forma diferente umas das outras, mas vamos comparar a Bíblia com textos dos testemunhos, sobre textos que falam sobre esse assunto, e vamos extrair desses textos informações necessárias, vamos extrair deles evidências que nos ajudam a compreender de forma correta, de forma precisa este assunto tão extraordinário, tão maravilhoso e tão significativo que é essa questão dos 144 mil. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede e podermos compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, todas as pessoas, Senhor, que porventura acessarem este canal, tiverem o desejo do coração de compreender este assunto tão maravilhoso. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos. No capítulo 6, a partir dos versos 12 em diante, dá-se início ao sexto selo. E nos versos 12 e verso 13, ali está contido alguns sinais. O primeiro deles é o terremoto de Lisboa. A seguir, o escurecimento do Sol e da Lua. E depois nós temos a queda de estrelas ou a queda de meteoros. Dos versos 14 até o verso 16, está contido ali a segunda vinda de Jesus e a reação das pessoas que não forem salvas. E o capítulo 6 termina no verso 17 com uma pergunta: quem poderá subsistir a toda essa sequência de eventos? Ok? A partir daí começa o capítulo 7, a partir dos versos 1. Ok? Então, no capítulo 7 dá-se a resposta sobre a pergunta do último verso do capítulo 6. Portanto, o capítulo 7 o sexto selo, ele continua no capítulo 7. Isto mesmo, a partir do verso 1 até o verso 8, existe ali o selamento dos 144 mil. Dos versos 9 até o verso 12, o selamento da grande multidão que ninguém podia enumerar. E dos versos 13 até o verso 17, volta a comentar novamente, volta a trazer o assunto dos 144 mil. Isto mesmo, no final deste vídeo, no livro Grande Conflito, nós vamos analisar essa questão e este ponto vai ficar bem claro dos versos 13 até o verso 17. Portanto, o sexto selo é uma extensão do capítulo 6, verso 12, até o capítulo 7, verso 17. O sexto selo está contido em todo um conteúdo só, uma sequência só de assunto. Os capítulos, os versos foram colocados na Bíblia para facilitar nosso estudo. Mas ficou bem claro aqui, amigo, irmão, realmente esta ordem aí. Então vamos, com base nesta ordem, nós vamos analisar os textos a seguir. E o primeiro texto que eu vou analisar, levando em consideração essa questão dos sinais que ocorreram, terremoto, o escurecimento do Sol, da Lua, a queda de meteoros, todos esses eventos, levando em consideração que eles são eventos que apontavam para o julgamento, isso mesmo, para um selamento, que começaria em 1844, começando pelos mortos. Isso mesmo. Acreditamos e temos muitas evidências para crer que estes eventos vão se repetir, conforme nós vamos ler agora no texto a seguir. O texto diz assim, Serviço Cristão, lá na página 50, diz assim: a nenhuma época se aplicou esta mensagem com maior força do que a atual. O mundo está desprezando mais e mais as reivindicações de Deus. O homem se tem tornado ousado na transgressão. A impiedade dos habitantes do mundo já encheu quase a medida de sua iniquidade. A terra está prestes a atingir o ponto em que Deus há de permitir que o destruidor nela execute sua vontade.
a substituição da lei de Deus pelas leis humanas, a exaltação por autorização meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade. Portanto, dentro do contexto do sexto selo, esses eventos eles vão se repetir de forma muito dramática, que vai ser o julgamento dos vivos, o selamento dos vivos. Nisso está implícito o selamento dos 144 mil. Na sequência de leitura do texto, nós vamos ler agora o que está no livro Testemunhos para Ministro, lá na página 444, que começa dizendo assim: por João, o revelador, é feita a descrição do dia de Deus. O clamor de miríades de pessoas aterrorizadas chegou aos ouvidos de João. É vindo o grande dia de sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 17. O próprio apóstolo estava cheio de respeitoso temor e oprimido. Continuando a leitura, se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? Então surge uma pergunta: se deve ocorrer todos esses fatos aí relativos às pessoas que não forem salvas em consequência da segunda vinda de Jesus? E o povo de Deus, como que fica nesta situação? Agora nós temos a explicação e é esclarecedor. Diz assim: São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representadas como sendo retidos por 4 anjos. Estes eventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na tua fronte. Portanto, o selamento dos 144 está implícito nesse texto que eu vou agora comparar com o texto a seguir, que vai estar continuando a explicar, dando evidências para compreendermos de forma precisa. Ok, amigos? Muito bem. Então vamos ler agora um texto, ainda dos testemunhos, que vai introduzir ao texto específico da Bíblia que vai falar dos 144 mil. E o texto nos diz o seguinte: em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentindo muito profundamente os erros do povo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 335. Portanto, o texto está nos dizendo que, em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil. Ok, amigos? Muito bem, continuando a comparação de textos, agora vamos especificamente para o texto que vai falar sobre esse assunto, que está no capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as fontes
das águas, nem árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, existe perfeita harmonia entre os textos que eu acabei de ler com o texto da Bíblia. Então, existe aqui um selamento. E no verso 4, conclui essa questão dizendo assim: e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, aqui existe uma questão muito contundente que tem sido objeto de grande controvérsia. E eu vi o número dos selados. Então, o texto da Bíblia está dizendo: ouvi o número. Ok? Então, a própria Bíblia, a palavra de Deus, está nos dando evidências, não preciso explicar e não precisa esclarecimento maior do que esse. A segunda parte do verso termina dizendo: de todas as tribos dos filhos de Israel. Entendemos que esse selamento nada tem a ver com o Israel literal do passado. Isto mesmo, está falando que de um selamento final, de um Israel espiritual dos últimos dias. Então está relacionado com este Israel. Ok, amigos? Muitas pessoas também dizem que teria que ser das 12 tribos de Israel, mas o contexto está falando do selamento dos 144 mil. Continuando a leitura, veja o que diz agora no livro Primeiros Escritos, falando um pouco, esclarecendo um pouco ou ampliando essa questão se é número, se é símbolo. Então, nos Primeiros Escritos, na página 15, veja o que diz: os santos vivos em número de 144 mil. Duas coisas, os santos vivos e em número. Então, o texto está nos trazendo esclarecimento. Na página seguinte, que é a página 16 dos Primeiros Escritos, falando da segunda vinda de Jesus, veja o que está escrito. Nós sabemos que quando Jesus voltar, ele vai dar uma ordem, vai tocar uma trombeta de prata, segundo o texto, e os mortos vão ressuscitar. O texto diz o seguinte: as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e verso 17. O que esse texto nos traz de esclarecimento é o fato de que o texto disse que os 144 mil reconheceram os seus amigos que deles foram separados pela morte. Portanto, o texto está nos dizendo que os 144 mil estarão vivos quando Jesus voltar. Muito bem. Depois desse esclarecimento, dessa combinação de texto, eu vou ler mais um texto dos Testemunhos que vai esclarecer a questão da missão dos 144 mil. Os 144 mil tem uma missão muito tremenda, muito extraordinária, muito maravilhosa. E o texto diz assim, atentemos para essa leitura. O Senhor tem um povo na terra que segue o Cordeiro, onde quer que ele vá. Ele tem seus milhares que não se ajoelharam diante de Baal. Tais estarão em pé com ele no Monte Sião, mas eles devem permanecer nesta terra, cingidos com toda a armadura, prontos para empreender a obra de salvar aqueles que... Muito bem, agora nós vamos analisar aquela parte que foi comentada no começo, que é a questão dos versos 13 até o verso 17, onde volta a expor, o texto volta a comentar sobre os 144 mil. E também nós vamos fazer agora um paralelo entre a grande multidão e os 144 mil, ok, amigos? Então nós vamos ler na Bíblia, no capítulo 7, no verso 9, que diz assim: depois destas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas,
que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Portanto, nós vamos combinar esses dois textos. Primeiro texto que fala dos 144.000, nós vimos lá no verso 4, eu vi o número dos selados e o seu número era 144.000. Agora, nesse texto aqui, falando da grande multidão, o texto disse que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, segundo o verso 9. Se compararmos esses dois textos, não dá para entendermos, não dá para aceitarmos que está falando da mesma coisa. Nós vimos que existe aqui uma distinção. O 144 é um grupo e a grande multidão é outro grupo. Um é numérico e a outra é uma multidão que ninguém pode enumerar, que ninguém pode contar. Ok? Então vimos aqui que existe clareza com relação a esta distinção que existe entre estes dois grupos. Agora no verso 13 diz assim, lembra que nós comentamos no começo sobre essa questão? Diz assim, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Portanto, no verso 13, volta uma questão muito interessante. Um dos anciãos pergunta a João, e esses que vieram de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Então, uma pergunta. Aí o próprio João devolve a pergunta para o ancião, e o ancião diz, então o ancião começa a esclarecer para João, e vai dar aqui muitas informações aqui a partir do verso 15 até o verso 17, que vai estar relacionado de maneira muito clara com os 144.000. Isso nós vamos confirmar no livro O Grande Conflito, na página 700, e nas quais vamos concluir esse vídeo, que diz assim, página 700. No mar cristalino, diante do trono, daquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Portanto, no mar cristalino está a grande multidão. E a seguir, veja do que vai falar. Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000. Portanto, aqui está contido esses dois grupos, tais como no capítulo 7, verso 4, e no capítulo 7, o verso 9. Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram redimidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, e uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas. E cantavam o cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes têm sido transladados da terra dentre os vivos. São tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versos 1 e versos 5. Portanto, aqui mais um esclarecimento. No capítulo 7, dos versos 1 até o verso 8, está contido o selamento dos 144.000. Agora, no capítulo 14, dos versos 1 até o verso 5, estes 144.000 já estão com o Cordeiro no Monte Sião. Ok? Continuando a leitura, diz assim: estes são que vieram da grande tribulação. Lembra do comentário anterior, Apocalipse 7,14. Agora volta a falar dos 144.000. Estes são que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó,
permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse